Vamos para mais um react. A última semana, eu não sei se teve esse debate assim. E teve um tempo aí que era só debate, mas deu uma baixada. Esse formato aqui eu sei que já tem tempo. Porque, né, vocês viram aí na thumb, viram aí no título. Vamos reagir ao debate do canal Spectrum. 3 debatedores da esquerda radical e 3 da esquerda moderada. E esse debate acho que eu só fiz uma vez, que foi os 3 gays de esquerda. Não, eu fiz outro. Fiz os 3 gays de esquerda e 3 gays de direita, mas eu fiz o completo, com todas as partes. E eu fiz alguns cortes do mais antigo. Vou tentar deixar ele no card. Foi 3 feministas versus 3 masculinistas. Eu me irritei pra caramba. Já tem tempo que eu não faço esse formato aqui. Então, diferente um pouco, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para cadê aqui? Vamos para o react. Só a Revolução Recentemente teve os da direita. Eram 3 de direita contra o Bolsonaro e 3 de direita a favor do Bolsonaro, né? Recentemente teve o 3 gays. 3 gays a favor do Bolsonaro. Eram 3 de direita contra o Bolsonaro e 3 de direita a favor do Bolsonaro. Só que esse eu não fiz, não. Porque, não é, porra. São 6 pessoas que eu não concordo. Aí é foda. Você entendeu? Vou ficar reagindo a uma coisa que só tem pessoa que eu discordo. Aí eu não. Aqui eu vou concordar. Vamos ver. Talvez com qual lado eu vou concordar mais. Até um teste de como é que é? De vocação. Teste de vocação. Nem sei se fazem mais isso. Espero que não. Mas vamos ver. brasileira pode libertar o Brasil do imperialismo. Quem concorda, pode vir. O Jones levantando. Aquele cara é de esquerda? Veja. Esse cara aqui é de esquerda? Ele é anarquista, liberal? Sim, um negócio assim? O Brasil é um país de capitalismo dependente, né? O sistema imperialista global, ele é dividido em países dependentes, subordinados e países dominantes. O que a gente vê na história da América Latina é que toda experiência de tentativa de garantir soberania de fato para os países latino-americanos que não passa por uma ruptura revolucionária é brutalmente interrompida a partir de golpes de Estado, fomento de desestabilização econômica, grupos de extrema-direita, paramilitares e por aí vai. E é muito fácil defender isso até com figuras que não são do campo marxista. Por exemplo... Pelo que eu entendo, vamos lá, eu deveria ter feito isso no começo. Mas, ó, a blusa dela, Black Sarah. Aqui, pelo que eu entendi, são 3. Não sei se acho que os 3 são. Mas 3 comunistas, mas, né? 3 esquerda radical, que é o nome que tá aqui, e essa esquerda moderada é o pessoal do PT ou o pessoal de algum outro partido que não seja o PT, mas que acredita na eleição no sentido de com os políticos, não só, mas assim, na política, no Congresso, em políticas públicas, a gente consegue fazer o que a gente quer. O que está faltando é mais gente lá, porque a gente está elegendo muita direita, muita gente da bancada evangélica, muita gente da bancada da bala, muita gente da bancada do agro. Se a gente tivesse mais político que voltasse seus olhos para as questões sociais, a gente conseguiria fazer. Esses aqui defendem que não adianta colocar mais 100, mais 200 políticos lá que sejam de esquerda, centro-esquerda, eles não vão conseguir fazer. Eles vão conseguir fazer um pouco mais. Passar mais fácil algum projeto de lei, barrar mais fácil algum outro projeto de lei. Alguma coisa tem, também não é assim, né? Nossa, é a mesma coisa. Se só tiver de direita, não é a mesma coisa. Mas necessário para a afirmação aqui, né? Libertar o Brasil, não adianta, porque vai chegar uma hora que políticos do PT, políticos eu não sei, do PSOL, esses outros que são de esquerda, mas não são tão radical, eles chegam no limite e não conseguem ou desistem de avançar, não compram a briga, ou entendem que se comprar a briga vai ser pior, porque vão perder espaço, não vão conseguir se eleger de novo, e aí qual luta eu vou lutar? Aí tem gente que fala que isso é covardia, tem gente que fala que isso é tentar jogar o jogo. Complicado, mas vamos lá. Só para dar
Exemplo, Darcy Ribeiro, que não era um marxista, embora tivesse um bom diálogo com o marxismo, no seu principal livro, O Povo Brasileiro, ele fala no prefácio do livro que não é difícil imaginar um reformismo democrático que resolva os problemas do país. Mas na história brasileira, toda vez que tivemos um governo nacionalista e reformista, esse governo foi brutalmente sufocado e reprimido. Outra figura muito importante do... Eu não sei se vocês vão falar, mas haja vista aí a Dilma, né? Lula ganhou uma, Lula ganhou duas, Dilma ganhou uma, Dilma ganhou duas, não deixaram terminar. Não. Entendeu? Então... O campo reformista brasileiro, o Leonel Brizola, falava inclusive da necessidade de uma pimenta revolucionária na social-democracia brasileira, considerando que o Brasil é um país da periferia do sistema capitalista. Então a gente pode elencar diversos exemplos de países latino-americanos que tentaram adotar medidas de democratização dos recursos naturais, de melhora das condições de vida da classe trabalhadora. Esse debate vai ser foda, tá? Eu conheço esses três. Do outro lado, eu conheço o Loconte. É que eu até achei estranho ele ser considerado de esquerda. Não sabia disso. E ele fala bem. Não concordo com muitas coisas que ele fala, mas ele fala bem. Pelo menos até onde eu sei, né? Então, sim, é um debate... Os outros dois eu não conheço. É um debate de alto nível aqui, né? Vai ser legal. E os outros dois vão falar também, né, Jones? Essa parte aqui, essa afirmação... Caralho! Não, aí é foda. Vão ser duas afirmações? Puta merda, gente. Não, vou ter que fatiar aqui. Vou ter que fazer parte 1, parte 2 dentro aqui dele, sei lá. Nossa. De aumentar seus graus de soberania, e que a resposta foi a mais brutal violência e reação da classe dominante interna e do imperialismo. Recentemente, a gente viu um golpe de Estado na Bolívia em 2019, que tinha como... Em outubro de 2019, Evo Morales foi reeleito na Bolívia em meio a denúncias de fraude eleitoral feitas pela oposição e apontadas pela OEA. Seguiram-se protestos, greves e confrontos, até que, sem apoio das Forças Armadas e da polícia, Morales renunciou e deixou o país. A senadora Janine Áñez, terceira, assumiu a presidência interina, reconhecida por uns como transição constitucional e denunciada por outros, incluindo Morales como golpe de Estado. Um dos objetivos principais é acabar com uma política nacionalista de gestão do lítio, né? A Bolívia é um dos países mais ricos do mundo e lítio, que é fundamental na quarta revolução industrial. Aqui mesmo no Brasil, a descoberta do pré-sal ensejou a reativação da quarta frota dos Estados Unidos em golpe de Estado de 2016, a Lava Jato. Evidentemente não foi só isso, mas é um dos exemplos. Inclusive, o governo Dilma nem era sequer um governo reformista. Então, na América Latina, nossas veias abertas estão sangrando. A gente só consegue pensar uma libertação do nosso país, um controle realmente popular das riquezas naturais do Brasil, uma verdadeira soberania. Porque ele não tá falando muito, né? É foda, olha isso aqui. Ele tá falando, tem o quê? Menos de 2 minutos. Porque, né, tem 2 minutos e 27. Vocês estão vendo. Mas teve ali a introdução e tal. Ele tá falando menos de 2 minutos. E eu tô achando que ele tá falando muito. Mas ele não tá falando muito. É que a gente tá acostumado com esses debates, um interrompendo o outro, tendo que falar e já tendo que passar a palavra, e outro já vem e corta e tal. Tem que ser muito rápido, muito sucinto, porque o debate não pode... Eu falo por mim, né? Mas que a gente não está acostumado a ver uma pessoa desenvolver o raciocínio. E haja vista ele, nesse próprio canal, no debate dele contra 20 pessoas de direita. Ele não conseguia falar. Porque o pessoal levantava a bandeira, cortava raciocínio, não. Aqui ele está conseguindo falar. E eu tô achando que ele está falando muito, mas eu fui ver, não, ele não está falando muito. Ele está falando que tem menos de 2 minutos, ou 2 minutos agora, 2 minutos e 27. Vamos colocar aqui 27 segundos de introdução, alguma coisa assim. Ele falou que tem 2 minutos. Do nosso país, se a gente consegue romper com o imperialismo. Romper com o imperialismo significa fazer uma revolução brasileira, dado que em nosso país, em toda a América Latina, como disse a grande Vânia Bambirra, as classes dominantes internas são classes dominantes dominadas. Elas dominam a classe trabalhadora, mas estão muito bem adaptadas a uma posição subordinada frente ao imperialismo estadunidense, formando um consórcio entre burguesia brasileira e o grande capital estrangeiro. Então, me parece que está muito claro que imaginar uma emancipação do nosso país fora de um processo revolucionário é uma ilusão e acaba acontecendo cenas tragicômicas, né? Como o Ciro Gomes em 2018 sendo vaiado na CNI porque defendia um projeto nacionalista e a burguesia não topou. Salve, galera! Meu nome é Júnior. E outra coisa aqui também, eu acho que é uma, não sei se tática, mas uma coisa meio proposital, sabe? Tipo, fazer as pessoas, mesmo de esquerda, algumas, né, acreditarem que com as eleições, com a política atual, a gente consegue mudar
Porque se todo mundo acreditar nisso, para eles é ótimo. Porque vai continuar isso aí, isso que está aí. Tem ano que a gente consegue eleger um pouco. A gente de esquerda. Tem ano que a gente consegue eleger um pouco mais. Aí vem uma onda direita aí no mundo todo, né? E o Brasil não ia escapar disso. Não por acaso, mas. Né? Aí elege mais direita, aí fica pior um pouco. Aí a gente consegue se revoltar um pouco. Não, pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim. Tá? Aí elege um pouco mais de esquerda, seja vereadores, prefeitos, deputados, governadores. Né? Aí tem um respiro, mas que não resolve muita coisa. Aí não, mas para resolver tem que continuar, tem que eleger eles de novo, porque só um mandato não adianta. Aí elege de novo. Mas aí o outro lado que começa a não gostar de 2, 3, 4 ciclos, né, de eleições à esquerda, tendo mais participação, e aí eles, sabe, aí fica esse jogo, e vai ficar assim. Então, me parece também ser uma tática, algo proposital, querer que as pessoas acreditem com a política, com o voto, o seu voto muda, não sei o quê. É até, tipo, é até aqui que você consegue fazer, e as pessoas conseguem fazer, e a política de esquerda consegue fazer. Mas é vendido como se conseguisse fazer tudo. Ou quase tudo, a gente consegue fazer. Não, não consegue. Não consegue. Não vai. Se você for tentar bater de frente, é uma prova mínima. O Lula, que nem é de esquerda radical, não é o Lula comunista, igual o conservador adora, fala, pô, tá muito longe, muito longe, muito longe do que um dia já esteve. Falou de rico, falou de taxar rico, falou de taxar grandes fortunas, falou de taxar dividendos. Nossa, não, não deixa. Aí os pobres de direito começam a defender bilionário. Aí o capital vai fugir, os investimentos estrangeiros vão fugir. Aí não sei onde é que isso vai parar, mas eu acho que não vai passar. Não vai passar. Aí, para passar o imposto de renda, a isenção do imposto de renda, já foi uma luta. Não, mas aí vocês vai ter que fazer isso aqui. Ó, vai ter que conceder aqui para o Centrão, vai ter que conceder isso aqui para o Congresso, vai ter que conceder isso aqui. Aí você ganha aqui, mas perdeu aqui. Aí depois você vai tentar recuperar aqui, mas vai perder em outro lugar, sabe? Então, vai melhorar? É complicado, né? Luiz Manuel, sou historiador, comunicador e educador popular, doutorando em serviço social pela UFAL e militante comunista. Hoje a gente vai participar de um debate comunistas versus esquerda moderada ou reformista. E por que eu vou defender a perspectiva comunista? Porque a gente conhece a história da América Latina e do Brasil, né? A gente não tem experiências em que seja possível na América Latina, dominado pelo imperialismo. Aqui vai um recado, tá? Eu vi, com a morte desse cara lá dos Estados Unidos, eu via uns idiotas, uns conservadores falando, porque foi noticiado ele ser de extrema direita. Militante da extrema direita, alguém da extrema direita foi morto, alguém da extrema direita. E estavam questionando, nossa, mas ele era de extrema direita? E o cara que matou não é extremista? Quando é do outro lado, nunca é extremo? Eles fazem uma análise semântica da palavra extremo, ou seja, que está no extremo, que está, né, na ponta, lá no... Eles fazem uma análise semântica do significado da palavra extremo. Sendo que, quando a gente fala extrema-direita, é um conservador extremista, é um conservador da extrema-direita, esse extrema não significa que ele é o mais direita, tal. Como se fosse uma linha, né? Ele tá aqui. Então, se alguém é de esquerda, mas é do outro lado, então ele também é extremo. Mas o extrema, nesse termo, significa outra coisa. E é por isso que a gente fala esquerda radical. Se você quiser comparar, o radical é a mesma coisa que o extremo. Né? Direita extrema, esquerda radical. Ok? Por isso que é esquerda radical, esquerda moderada, direita moderada e direita extrema. São nomenclaturas que se dá para esses campos políticos, campos ideológicos políticos. Né? Então não existe extrema esquerda, não existe extrema esquerda quando se fala de política. Se você fala extrema esquerda, quando se fala de política, você está falando uma coisa errada. Estadunidense e por classes dominantes dominadas, fazer transformações substantivas que mudem a vida do povo trabalhador sem partir para uma ruptura revolucionária.
O último presidente reformista que a gente teve no Brasil foi o João Goulart, que tentou fazer reformas e teve um golpe de Estado e uma ditadura que durou 21 anos. Então, no Brasil, soberania, emancipação da classe trabalhadora só vem com a Revolução Brasileira. Eu acredito que apenas realmente com uma Revolução Brasileira nós conseguiremos a libertação total da nossa classe trabalhadora, principalmente das mulheres e mulheres negras que são a base dessa pirâmide do imperialismo e que historicamente sofrem com o imperialismo, desde a época da escravidão, que seus corpos foram utilizados para explorar e para gerar trabalhadores escravizados e explorados, até os dias atuais, que também o trabalho doméstico é mal remunerado, desvalorizado, e os países do norte global fazem uso desse trabalho do sul global, utilizando os países subdesenvolvidos, que eles precarizam, que eles exploram, para que esses países do norte global fiquem cada vez mais ricos, tenham cada vez mais benefícios a partir dessa exploração do sul global. Então, eu só acredito realmente que com uma revolução, com a organização... Vou deixar aqui, não sei se vou deixar aqui porque ele já vai estar bem para frente no vídeo e eu não sei se eu vou lembrar. Mas, se inscreva no canal, eu não pedi no começo, hein? Se inscreva no canal, por favor, ajuda muito. Está devagarzinho, a gente está conseguindo aqui, está com 200 e tantos inscritos já. Vamos chegar a 300, vamos chegar a 400. Pô, tá quase, e aí vai crescendo. Vamos conseguir. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda muito, porque aí você ajuda se inscrevendo, aumenta o número, dá like e comenta. O YouTube, esse vídeo é bom, vou divulgar para mais gente. E aí essa pessoa também se inscreve, beleza? E no canal, se eu não deixar aqui, vai no canal, é um dos vídeos mais recentes aí, que eu reagi ao vídeo do Castanhari, do Nostalgia, com a história do Brasil antes de 1500. E se eu não me engano é na parte 1, que são 2 partes. É na parte 1 que eu falo. Na verdade, a parte 2 acho que nem foi pro ar ainda. Na parte 1, se eu não me engano, eu falo sobre esse meu ranço que eu tenho de alguns países. Principalmente como naquele vídeo estava se tratando de colonização e tal, eu acabo abordando mais os países europeus. Mas aqui, nesse daqui, vale também para os Estados Unidos. Eu tenho esse ranço desses países, que são o que são hoje, em termos de cultura, em termos de economia, em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de desenvolvimento tecnológico. Todos esses termos, eles só são o que são hoje graças ao que eles fizeram no passado, no sentido de, o que ela está falando aqui, que eles fazem até hoje, né? De formas diferentes, mas fazem até hoje. Que escravizaram, exploraram, invadiram, colonizaram durante anos e anos e anos e anos e anos. Pegaram todas as riquezas naturais daqueles países, mão de obra escravizada daqueles países. E aí eles são o que são hoje. Nossa, como tal país é desenvolvido. Nossa, como o lugar é lindo. Olha que bonito isso aqui. Olha, vamos lá. Eu falo desse ranço, que eu não tenho vontade de ir nesses países, turistar, prestigiar a sociedade tão avançada que é a Suíça, a Suécia, sabe? Paris, olha que lindo Paris, olha que lindo a Itália, olha que linda a Alemanha. E, sabe? Porque eu olho assim, eu tenho a sensação de que eu vou lá e todo lugar que eu olhar, eu falo, nossa, você só tem isso aqui por causa dos países da África. Você só tem isso aqui por causa do Brasil, o ouro do Brasil. Só tem isso aqui por causa, sabe? E eu vou ficar, caralho, eu tenho esse ranço. Da classe trabalhadora, para tirar esse poder dos imperialistas, dos defensores do imperialismo, que nós vamos realmente ter uma emancipação verdadeira para as mulheres, principalmente, para as mulheres negras que estão na base dessa pirâmide e que historicamente foram exploradas pelo imperialismo e que até hoje são a base dessa exploração, que são as mais oprimidas ao longo dessa história. Então, na minha visão, única e exclusivamente nós conseguiríamos, a partir de uma revolução, essa libertação, porque as reformas ou qualquer outra coisa que seja feita como um reparo ou um remendo nesse meio termo, pode acabar afetando principalmente essas mulheres. Então, não tem como a gente ter uma libertação das nossas mulheres, das nossas minorias, do nosso povo, no geral, mantendo o imperialismo. Então, só a Revolução Brasileira realmente conseguirá libertar todos nós. Meu nome é Caroline Sarday, eu tenho 28 anos, eu sou comunicadora, publicitária e criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, mas também sou militante feminista marxista. Sou feminista marxista porque eu acredito que nós precisamos... Eu falar isso aqui, ó, essa câmera aqui, porra, deu uma zoada, hein? Tá branca para um caralho. Olha, o olho escuro. Aí quando passou para outra câmera, tava mais normalzinho. Feminista marxista. Sou feminista marxista. Faltou ali uma ediçãozinha. Porque eu acredito que nós precisamos ver os problemas pela raiz deles. Por conta disso, estou do lado da esquerda radical para encontrar sempre a raiz dos problemas, principalmente linkados à história das mulheres. E se nós queremos revolucionar... Tem isso também, né, da raiz.
da raiz do radical, né, a raiz do cuspe que... A vida das mulheres, nós queremos uma libertação real, nós precisamos arrancar o problema pela raiz e não simplesmente fazendo podas. Bom, eu acho que para entender por que só... Esse aí fala bem pra caralho também. Todo mundo aí. Então eu falei, é o que eu falei, esses dois aqui vamos ver, depois disso. Uma revolução pode libertar o nosso país do imperialismo, a gente precisa entender o que é o imperialismo e como isso surgiu, como isso se constituiu. Como a Carol bem trouxe, a gente vai voltar lá no período da escravidão para conseguir entender isso. A gente precisa partir, todas as nossas análises referentes à sociedade brasileira e aos problemas que a gente enfrenta hoje, do fato de que esse território foi invadido em 1500 pelos europeus, que passaram aqui quase 400 anos escravizando pessoas negras, pessoas indígenas, explorando tudo que era possível desse território, a natureza principalmente, né, devastando os nossos biomas e florestas, enfim, né? Dessa forma eles enriqueceram, dessa forma eles se tornaram as potências que... Porra, cara! Ei, você acabei de falar isso aqui, chavo! Eles são hoje. E esse poder que eles acumularam naquele período, eles mantêm até a atualidade, né? Então a gente vive hoje de uma espécie de um novo colonialismo, né? O nosso país, o Brasil, assim como todos os outros países da América Latina, do continente africano, continuam, de certa forma, né, de uma forma diferente, mas de certa forma ainda são colônias desses países europeus e atualmente dos Estados Unidos, Fala isso aqui, chavoso. Não tão bem assim, mas falei. Principalmente, né, que acaba sendo esse maior império do mundo, por enquanto, né? Então, ele age dessa forma mesmo, né? Os Estados Unidos, essas outras potências europeias agem como grandes impérios que querem dominar todos os territórios possíveis, expandir o seu domínio da maior forma possível. E esse domínio acontece de forma militar, de forma econômica, de forma tecnológica, de forma cultural. E não existe como superar isso. O cultural aqui que ele falou, não tem como quantificar, né? Mas assim, é muito... Não vou falar que é um dos mais perigosos, porque tem o militar economicamente também, mas o cultural, eu tendo a falar que é o mais perigoso, no sentido de ele é o mais silencioso, ele é o mais sutil, sabe? Eu paro nos frames muito específicos, a dormida aqui. É um dos mais silenciosos, o cultural, porque é um trabalho bem feito, é um trabalho demorado, como eu falei, silencioso. Quando você vê, na verdade não, você não vê, mas quando você vê, você não consegue desver. É isso. Sabe esse negócio falando da China? Ah, mas a China não tem Facebook, não tem Instagram, não tem McDonald's, não tem redes sociais. Eles têm. Eles têm a deles. Mas a gente fica... Mas como é que eu vou ficar sem o meu Instagram? Como é que eu vou ficar sem o meu Burger King? Como é que... E tem McDonald's lá assim? Então, tá. Aí se você para pra pensar, 10, 15, 20 anos atrás, você não tinha essas coisas. Você não tinha Instagram, você não tinha WhatsApp, você não tinha o X, você não tinha Threads, você não tinha TikTok. E aí? Sua vida era normal. E é só um exemplo bobo para extrapolar como essa liberdade que a gente acha que tem, essas coisas que a gente tem, seja materiais, seja software, seja, né, programas, seja aplicativos, a gente acha muito moderno, a gente acha muito legal e tal. Tudo cultural, porque é tudo deles, né? É tudo deles. A gente não tem nada nosso. Nada aqui é nosso. O pouco que é nosso aqui está sendo atacado e tem gente defendendo o ataque, né? Que é o Pix. Que é uma criação nossa. E aí, como está atrapalhando, né? Do lado de cima, aí estão atacando e tem brasileiro achando certo, achando justo o ataque. Porra, eu me fudei, né? Então a gente não tem nada nosso aqui. O pessoal da China tem os deles. Tem o WhatsApp deles, tem o Instagram deles, tem o TikTok deles, que é o mesmo, né? Só muda o nome, mas é o mesmo. A mesma empresa, só. O TikTok é chinês, né? Ele só muda o... Tipo, esse aqui é pro Ocidente. Igual a Shopee também, acho que é assim. Shopee é pra gente, né? Eles têm um outro lá, enfim. Mas aí tem tudo deles lá. Quase 2 bilhões de usuários. Ah, tá certo, tá tudo bem. Tá tudo bem com eles lá. Eles não estão sentindo falta de nada. Então, esse cultural, sabe? Esse negócio dos filmes americanos, passa uma propaganda fodida do exército, da sociedade, dos ideais americanos. Eu tenho que parar de falar americano. É estadunidense ou norte-americano, porque americanos somos todos nós, né? É tudo cultural. Que a gente acha de boa. Mas quando é um filme chinês, um filme asiático qualquer,
que tem alguma coisa, é um filme comunista, é um filme fazendo propaganda do comunismo, é um filme fazendo propaganda do exército chinês. Eu já falei isso aqui no canal também, o tanto de filme que tem que mostra o exército americano, sabe, sempre exaltando. Eu vou cortar aqui mais ou menos com o tempo que tiver aqui de gravação, tá, pessoal? E aí vocês me desculpem, porque como aqui não tem um divisor de tema aqui, eu lembro quando eu era criança, que meu pai, ele falava isso. Todo filme dos Estados Unidos, em algum momento vai aparecer a bandeira dos Estados Unidos. Em algum momento vai aparecer. Sempre, obviamente, exaltando. Geralmente é no final do filme, sabe? Quando tá tudo bem, o herói venceu, tal. Aí tem lá a bandeirinha tremulando, sabe? Sempre tem a bandeira dos Estados Unidos. Isso não é... Só que isso não é propaganda, sabe? Isso é patriotismo, isso é um orgulho que eles têm. Isso não é propaganda, isso não é imputar no mundo todo que vai ver aquele filme, sabe? Como os Estados Unidos são. Tem um filme, Armageddon, é esse que eles salvam. É algum desses de Apocalipse. Eu não sei se é o Armageddon, Impacto Profundo. Eu acho que o Armageddon é com o Bruce Willis, né? Não. O Armageddon também. Mas o que eu estou falando é o Independence Day. Independence Day. O 1, né? O primeiro. Agora eu não sei também. Mas é um filme de apocalipse, assim, que o mundo vai acabar e tal. Tem uma equipe, aí eu não sei se é do exército ou dos astronautas tal, dos Estados Unidos, salvam o mundo. E no final tem a cena de várias civilizações ao redor do mundo, alguns acompanhando na televisão, alguns acompanhando no rádio, para receber notícias, para ver se os Estados Unidos vão conseguir salvar o mundo. E quando eles conseguem, todas as sociedades, todos os países do mundo comemorando que os Estados Unidos salvaram o mundo. Cara, isso não é propaganda. Isso, entendeu? Se fosse a China fazendo isso, caralho! Iam falar que é uma puta propaganda comunista do exército, do exército chinês. Eu não sei qual se é o Independence Day ou se é o Armageddon, cara. Essa cena que no final tá todo mundo, tipo assim, agradecendo aos Estados Unidos por terem salvado, sabe? É um dos dois. Se alguém lembrar aí, por favor. Eu não consigo achar essa cena, consigo? Esse aqui. Acho que é, hein? Olha aqui. É esse aqui. É esse aqui. É porque eles descobrem um jeito de hackear a nave dos aliens lá, com vírus e tal. Inclusive, tá aqui em cima, sempre nas redes sociais, pegar vírus. E aí, ó, eles transmitem para todo mundo como fazer isso. Ó. Dá pra colocar um pouquinho? Deixa eu tirar aqui a música. Ó, tá vendo? Sociedades da África, do Egito. Ó. Sydney. Era essa cena aqui. Então, você entende o simbolismo disso? O simbolismo que os Estados Unidos conseguiram achar o negócio, transmitirem todo mundo. Estados Unidos! Por dentro desse sistema, não existe forma de superar isso através de políticas públicas ou mesmo através de reformas. Como o Jones disse, né, o nosso país ele ocupa uma posição, um lugar dentro do sistema capitalista global. Esse sistema ele tem que ser visto dessa forma, como um sistema global que tem esses países centrais, esses países imperialistas, esses países dominantes e tem os países periféricos, os países que não são dominantes, mas que são dominados. E não tem como sair de dentro, não tem como fugir dessa lógica por dentro desse sistema. É só rompendo com esse sistema. A gente vê que todos os países conseguiram fugir desse domínio imperialista, né, dessa dominação, principalmente dos Estados Unidos ou de outros países, foi só quando romperam com o capitalismo, né? Então, os países do mundo hoje que realmente estão livres disso são os que passaram por processos revolucionários, ou mesmo que já passaram por isso antes, ainda durante o período colonial ou ainda durante o período da escravidão. A gente teve, por exemplo, no continente africano, ainda no século XX, revoluções para que esses países conseguissem se libertar do colonialismo, né? Lutas revolucionárias anticoloniais. E a gente vai ter aqui no nosso continente o exemplo do Haiti, por exemplo, que é bastante inspirador para mim. A revolução que aconteceu lá
faz falta no nosso país. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, sou produtor de conteúdo nas redes sociais, e eu sou comunista e ecossocialista, porque eu entendo que esse sistema está podre, esse sistema é problemático desde as suas origens, desde as suas raízes, ele não tem salvação dentro dele, a gente precisa superar ele, a gente precisa acabar com esse sistema para que a gente possa resolver de fato todos os problemas da classe trabalhadora do nosso país e também nesse momento histórico impedir que o capitalismo destrua o planeta dentro dessa crise climática que a gente está vivendo. Que discordam podem vir. Aí que tá, gente. Eu paro o vídeo agora. O problema é que se eu parar ele agora, deu 37 minutos de gravação. Vai dar uns 32, 33 que é um bom tempo. Mas aí na próxima parte eu só vou ouvir os outros. Só que se eu deixar os outros, vai ser difícil ter um corte pra eu parar. Porque aí vai começar o debate de fato. E não tem como eu deixar uma hora de vídeo. Eu vou deixar eles um pouco falar, porque senão vai ser só a parte dos três aqui. Bom, primeiro ponto que eu queria destacar, eu queria trazer 3 pontos rápidos aqui para a gente iniciar a nossa conversa. O primeiro ponto é que eu acho que essa pergunta já está mal colocada. Por quê? A questão não é meramente a luta contra o imperialismo, a questão é o desenvolvimento material da sociedade brasileira, o desenvolvimento material de um país subdesenvolvido como é o Brasil e o desenvolvimento humano que vem acompanhado desse desenvolvimento material. E o imperialismo, nesse caso, ele não é o fim em si mesmo. O imperialismo ele é um obstáculo para esse processo de desenvolvimento. E eu creio aqui que todo mundo concorda com isso. E a luta é contra o imperialismo no sentido de ser um obstáculo ao desenvolvimento material, ao desenvolvimento humano do Brasil, do brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na minha compreensão, a dicotomia reforma e revolução é uma dicotomia falsa. Por quê? Todos queremos fazer reformas E você aceitou participar? na sociedade. É. Inclusive os revolucionários. Só que a discussão é a hegemonia política e a forma de conquistar o poder para efetivar essas reformas. Então, quando a gente pega, por exemplo, inclusive eu faço uma referência para quem quiser consultar um texto muito bom do marxista holandês Anton Pannekoek, que ele fala sobre essa falsa dicotomia. E ele é um revolucionário, inclusive. É um bom debate que ele faz sobre essa questão da revolução, que os revolucionários também são reformistas, e a questão aqui a gente tem que discutir como que a gente vai conseguir a hegemonia política e a força suficiente na sociedade para a gente poder fazer esse processo de reformas, para poder fazer essa transformação social. E um terceiro ponto que eu discuto aqui, e aí eu acho que talvez vai ser o ponto de maior controvérsia nesse nosso debate, nessa nossa conversa, que é o seguinte: quando a gente fala sobre reformas, quando a gente fala sobre... Eu não tenho nada contra, eu nem conheço, ele vai se apresentar daqui a pouco. Mas esse negócio de a gente ficar fazendo isso aqui toda hora, já começou a me irritar. De ficar fazendo isso aqui, começou a me irritar. Revolução, de fato, há essa proposta de que a revolução é a superação dos nossos problemas. Na minha opinião, isso acaba sendo uma espécie de aposta no escuro, de salto no escuro, no sentido de que a revolução, no seu conteúdo posterior à revolução, é uma grande incógnita. Tanto que o conteúdo material, o conteúdo das propostas, especialmente as propostas mais concretas, debatidas e discutidas, são conteúdos. No geral, hoje, em uma grande referência, inclusive o próprio Jones, a gente está debatendo nos marcos do trabalhismo e do desenvolvimentismo, que é, na minha opinião, o que mais chegamos na disputa de enfrentamento, na disputa de transformação social em relação ao Brasil. E para fechar, uma última 3 pontos. provocação. Reformas são derrotadas, revoluções também são derrotadas, e o processo histórico, ele é herdeiro de todo esse processo, de todas essas séries de vitórias e derrotas, e mesmo na questão das derrotas, a gente ainda tem ganho, a gente ainda tem coisa para defender. Tanto é que a gente fala do trabalhismo, o trabalhismo gerou Petrobras, BNDES, uma série de instrumentos que hoje são essenciais para o desenvolvimento brasileiro e estão aí até hoje, mesmo depois de uma derrota do movimento trabalhista das reformas de base em 64. Olá, sou Frederico Crepe, sou professor de filosofia, tenho um canal no YouTube onde eu faço análise política, onde eu faço análise econômica, falo um pouquinho de filosofia também. Eu sou militante trabalhista, da ideologia mais bem-sucedida da política brasileira e que mais transformou esse país, e vim aqui defender a perspectiva trabalhista. Eu concordo. Talvez eles vão falar, como eles falaram há bastante tempo aqui, diferente dos outros que eu vi, talvez eles vão falar também e depois eles entrem no debate. Se for isso, eu paro depois que eles acabarem de falar. Quando começarem o debate, aí eu deixo para a segunda parte. Vamos ver se vai ser isso. Tomara que seja.
E aí vai ter um bom ponto para fazer o corte aqui. Com grande parte das críticas que os comunistas fazem a respeito do sistema capitalista, eu sou muito crítico ao sistema capitalista, eu entendo o processo de desigualdade, principalmente no contexto brasileiro, colonialista, que realmente a gente vive num capitalismo independente, a gente vive num mundo globalizado que não tem interesse no desenvolvimento dos países do sul global. Eu concordo com tudo isso. Meu problema é que falta materialidade num projeto socialista, porque eu não consigo ver num horizonte de onde vai vir essa revolução. Porque no século XX, a gente tinha uma hegemonia global entre socialismo e capitalismo, com a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A gente tinha revoluções explodindo por grande parte do mundo, em diversos países, e o Brasil ele não chegou próximo de fazer uma revolução socialista. Só quem acredita que a gente chegou perto de uma revolução socialista é direitista biruta que usa isso como justificativa para dizer por que a gente tinha que ter tido uma ditadura militar no Brasil. Então o Brasil, no meio da hegemonia, da disputa hegemônica, ele não teve capacidade de chegar nessa revolução. Então vocês querem que eu acredite que no século XXI, onde não existe mais hegemonia, ou melhor, não existe mais essa luta de hegemonia... Mas aí, eu não sei se eu entendi, mas assim, tá... Nessa época aí tinha essa, né, Estados Unidos com a União Soviética, alguns países queriam muito ir para o lado dos Estados Unidos, alguns países queriam muito para o lado da União Soviética, e ficou essa guerra aí, né, Guerra Fria, qual o lado ideológico que é melhor, tal. A corrida para o espaço é um símbolo disso, tal, corrida para o espaço, corrida ao espaço, não sei. E aí ele fala isso, nessa época o Brasil não conseguiu, mas outros também não conseguiram, e tentaram, outros tentaram e conseguiram, mas por diversos motivos, correto? Naquela época, o Brasil não conseguiu porque não deixaram, por diversos motivos. Isso não é mais um motivo para provar que o que eles têm medo de verdade é a revolução? Porque eles sabem que a revolução é que vai tirar o controle, o poder deles. Então, ó, revolução vocês não vão fazer. Continue aí nessa sua democracia, nessa sua política, nessas suas eleições, que tá de boa. Revolução vocês não vão fazer. Porque eles sabem que é a revolução que tira... Não? Então não seria uma concordância? Porque hoje o grande bloco socialista é a China e a disputa deles com os Estados Unidos é uma disputa pelo mercado capitalista. A China está cagando para o socialismo nos outros países, eles estão preocupados apenas com os deles, eles não estão, como a União Soviética fazia, né, de apoiar reformas, de apoiar revoluções, como apoiou Cuba e etc. Então não tem materialidade, não tem nada que possa ser feito pelos socialistas para modificar a situação da classe brasileira hoje. Na verdade, tem uma coisa, eu entendo que Mas o problema é que esse discurso também pode ser usado para o sistema que a gente tem hoje. Eu posso chegar para você e falar, olha, eu não consigo ver nada do que o sistema político, de fato, está melhorando. Não melhoras conta-gotas, sabe? Sabe? Você está tratando o doente. O doente está quase morrendo, mas você está ali mantendo ele vivo. É isso. Ó, você aumenta o salário um pouquinho aqui, mas se vier outro governo, no próximo ano já não vai aumentar. E não tem como vocês garantirem que um direita maluco vai assumir o poder em algum momento, tendo esse sistema. Não tem como vocês garantirem isso. Porque aí seria uma ditadura, correto? Vocês ascendem ao poder e fazem alguma reforma no sentido de não vamos deixar políticos de direita com ideias de direita assumir. Isso é uma ditadura, uma espécie de ditadura. E não é isso que vocês defendem. Mas no sistema democrático, que todo mundo vota, e há eleições, e há disputa de... É essa gangorra, uma hora vai estar um partido de esquerda, centro-esquerda, outro partido de extrema-direita, uma direita moderada, outra hora vai estar um... E aí fica isso, um ano está melhor, outro ano está menos melhor, e fica 10, fica 20, fica 30, fica 50, fica 100 anos desse jeito, e vamos ficar nessa até quando? O discurso revolucionário, ele é bom para ajudar no impulsionamento das reformas. Então a gente pode utilizar o discurso de vocês para forçar as reformas que nós queremos. Então eu vejo hoje o socialismo como um instrumento que a gente pode utilizar para ir fundo nessas reformas. Mas nesse sentido só, porque você não tem a substância necessária para alcançar um projeto revolucionário brasileiro. O Bolsonaro, com uma capacidade... Ele falou que não vê um horizonte, né, dessa revolução. Eu também não vejo um horizonte no atual sistema. Eu falo aqui em casa, o Bolsonaro foi condenado,
Mas eu falei, eu só vou ficar sossegado quando chegar as eleições do ano que vem e tiver passado o prazo de inscrição para os candidatos e, sabe, já estiver tendo campanha eleitoral e eu não estiver vendo a cara dele. Porque até lá eu fico com medo de algum juiz de algum lugar, de não sei o quê, pelo pessoal do Congresso, seja com anistia, seja com revisão das penas, seja com não sei o quê, tirar ele da cadeia, tirar a inegibilidade dele, sabe? E ele aparecer. Porque eu não vejo um horizonte. E outra coisa, eu sou de Minas Gerais. Eu não estou morando em Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais. Pretendo até voltar. E aí eu fico vendo as notícias de lá, pelo amor de Deus, eu fico vendo que o Nicolas é um dos que estão mais cotados para ser governador de Minas Gerais. E o Zema tá lá há 2 mandatos e tem uma aprovação do pessoal de Minas. Aí eu fico, caralho, aí eu tô aqui no Paraná, é o Ratinho. Aí no Rio, em São Paulo é o Tarcísio. No Rio, lá que é no Rio, Santa Catarina é o Jorginho Melo. Aí eu fico vendo, não tem para onde ir, não tem para onde eu correr. Então, adiantou um pouco colocar o Lula lá? Adiantou, né? Dentre as opções, pelo amor de Deus. Mas eu também não vejo um horizonte. O horizonte que eu vejo continua ruim, porque, beleza, o Bolsonaro foi condenado. Ano que vem, eu acho que ele não participa das eleições, mas tem o Tarcísio. Eu acho que o Lula continua ganhando no ano que vem. Mas e os governos? E as prefeituras? E os deputados? Vão continuar sendo da bancada evangélica, bancada da bala, bancada do agronegócio. Esse discurso moralista, religioso, sabe, conservador, vai continuar tendo Nicolas da vida, um Holiday da vida, sabe, um Kataguiri da vida. Então, vão continuar lá. E aí o horizonte continua uma merda. Então, assim, falar do horizonte revolucionário que você não vê, o nosso eu vejo, e continua ruim. Então, e aí? Cidade de mobilização de massa enorme, com o poder, assim, com uma capacidade de movimentar até grandes setores dos militares, com a máquina pública na mão, ele não foi capaz de ganhar uma eleição e ele não foi capaz de dar o golpe que ele queria. Com tudo isso, os comunistas, nem se tivessem isso, talvez não conseguissem. Aí eu me pergunto, se amanhã o Jones, que é uma figura que vem crescendo, alcançar uma grande relevância popular e ele falar assim, tem que ser projeto revolucionário, etc., e ele conseguir 30%, 40% da revolução, beleza, tem isso, e aí? Vai entrar numa luta com os militares? Vai fazer uma guerra civil no Brasil? Como é que funciona o projeto revolucionário? Porque acho que primeiro que é fatalista, essa noção de que a gente só vai superar o imperialismo se a gente acabar com o capitalismo, é um fatalismo que não faz muito sentido, e o outro ponto é unilateral. Há uma unilateralidade que não considera que tentar acabar com a ordem capitalista do jeito que vocês defendem seria talvez piorar a situação da classe trabalhadora no Brasil. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou poeta, sou escritor, tenho um trabalho no Instagram relacionado à poesia e recentemente comecei a me envolver muito com política, defendendo uma perspectiva reformista, reivindicando esse termo que foi muito... que se tornou pejorativo no decorrer dos tempos, principalmente por conta dos ataques comunistas às noções reformistas, só que eu entendo que no Brasil todos os direitos que os trabalhadores alcançaram foi devido às práticas reformistas e às transformações que aconteceu dentro da ordem do sistema capitalista. Então eu entendo que não deve haver uma ruptura completa e que a gente deve encontrar dentro do sistema os modos para fazer com que a nossa vida da classe trabalhadora sejam melhoradas nesse processo sem que haja um risco institucional que acabe piorando a vida de todos. E por isso eu entendo que o reformismo é o melhor caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. Não, gostei bastante dos pontos dos comunistas, como sempre eu concordo muito com a crítica, mas aí vem ao meu lado aqui da social-democracia, mais ligada ao trabalhismo, que é justamente entender que a Revolução Brasileira é inviável, ao ponto que eu gosto de citar os 3 motivos de eu não ser marxista. O primeiro é justamente que eu não vejo que tem um contexto para uma revolução, não acho que tem materialidade. As revoluções, especialmente as marxistas, estão num contexto de guerra, num contexto de fome generalizada e insegurança social completa, ao ponto que se a gente vê a Rússia, a China, quando elas passaram por revolução, não existia CLT, não existia BNDES, não existia FGTS, nem nada do tipo. E esse é o primeiro ponto, né, o pré-revolucionário. Durante a Revolução, eu vejo que existem excessos, existe autoritarismo, perseguição política, que gera violência e pessoas que são inocentes acabam sofrendo com isso. Eu sou veementemente contra isso. E o terceiro ponto é o ponto econômico, que não vai ter revolução, mesmo se tiver, vai ter massacres ou autoritarismo. E
posteriormente, a gente vai ter uma estagnação econômica da economia planificada, que não é o que aconteceu em um país, 2 ou 3, foi o que aconteceu em todo o bloco. Todo o bloco que se manteve com a economia planificada, não teve o incentivo da propriedade privada e da competitividade, estagnou e posteriormente gerou o colapso econômico que acabou com esse bloco. Quem conseguiu escapar disso foi justamente a China, que fez reformas. E é isso que eu defendo. E justamente quando a gente para pensar, poxa, o Brasil nunca esteve próximo de uma revolução, mas o quão próximo ele esteve em toda a sua história foi em 1935, com a intentona. O mais próximo de toda a história do Brasil, que teve mais mobilização, e mesmo assim foi um fracasso estrondoso, justamente porque já estavam ocorrendo reformas, especialmente durante a era Vargas. Então, eu acho que a janela de oportunidade para uma revolução marxista se fechou. E eu, como um pragmático, acredito que a gente tem que aproveitar as janelas que a gente está inserido. E a janela que hoje a gente está inserido é a janela da soberania nacional via desenvolvimentismo, via reformas, aproveitando que os Estados Unidos está perdendo local na economia global e se inserindo nessa cadeia de produção ao lado da China, naturalmente não sendo subserviente da China, mas aproveitando desse momento histórico. Então, eu vejo todos esses problemas, eu entendo a crítica de vocês, acho até certo ponto bonita a ideia de revolução, mas não acho ela viável, não acho ela material, não acho ela possível. Então, por isso que justamente eu não me considero um marxista, além dos outros dois fatores, mas esse é o principal. E olhando para os exemplos históricos, a gente vê que é sim possível combater o imperialismo, talvez não derrotá-lo, mas combater via políticas reformistas, via desenvolvimentismo. A questão é melhor fazer isso do que esperar uma revolução ou tentar fomentar algo que é muito inviável. Eu sou o Loconte, eu sou economista e analista político e defendo a visão de mundo do pragmatismo. Hoje estou aqui ao lado da social-democracia porque eu acredito que o comunismo e a visão marxista não é a melhor para entender a nossa sociedade e a economia, e hoje a gente vai trazer alguns argumentos aí mais voltados à esquerda trabalhista, desenvolvimentista, para tentar trazer soluções para o nosso país. Eu também sou dono do canal Conhecimento Expandido, recentemente bateu 500 mil inscritos e vamos para cima nesse debate. Vamos lá. Boa. Aqui é ótimo. Aqui é ótimo. Nossa, maravilhoso. Quase uma hora de gravação. Todos os três falaram aqui, os três falaram ali. Ótimo. E eu falei, hein? Debate de alto nível. Todo mundo aqui falou bem. Os dois que eu não conhecia falaram bem também. O Loconte, eu já tinha falado que eu acho que ele fala bem, né? Ele apresenta bem os seus argumentos, as suas ideias. Os três que eu já conhecia, falei. Então, assim, bons pontos aqui, tá? Bons pontos. O que o Loconte falou, eu entendo. Eu te entendo. Eu não sei se faz sentido. Não faz sentido. Mas eu não sei se realmente é 100% isso aí. Porque ele fala... Vou finalizar aqui. Ele fala da janela pré-revolução, né? Que os países que fizeram revoluções, eles estavam... Porque é até uma pergunta que falam para os comunistas, né? É porque os países que fizeram a revolução, eles estavam... Que foi o que ele falou? Estavam acabados. A revolução era a única saída. Sabe, quando a revolução é como se você estivesse acuando uma pessoa e em determinado momento ela se rebelasse, tipo, ou é isso, ou eu vou morrer, ou tanto faz, porque eu tô tão na merda. E não é isso que o Brasil vive hoje, né? Não há uma fome generalizada, cidades destruídas, sabe? Pessoas, enfim, doentes pela rua, aos milhares, porque a sociedade global, né, como um todo, avançou no sistema atual para que algumas coisas fossem mitigadas, algumas coisas fossem superadas nesse sentido, né? Então eu entendo esse ponto, mas eu não sei se só assim que dá para fazer uma revolução. Porque eu não sei, né, o que eles vão falar. Eu não sei se a revolução que é defendida hoje é a mesma revolução que é defendida, que foi feita, né, verdade, nesses outros países. Porque exatamente cada época requer a sua revolução. E assim, depende muito também, né? Porque, por exemplo, o capitalismo, quando ele surgiu, ele foi uma revolução. E eu acredito que as pessoas antes do capitalismo também deveriam ver isso como cara, isso aí não vai dar. Pô, você quer matar o rei? Tá maluco, cara. Matar o rei tem o exército, tem os nobres todos ao lado do rei. Não consegui nem chegar lá. E assim, mataram, né? Mataram o rei. Então, sabe, é porque a gente está inserido. Quando a gente está inserido, é difícil ver de fora, né? A gente fala, cara, é impossível, não tem como. E é meio que o que eles querem que todo mundo pense, né? Que não tem como. Que ninguém vai tentar fazer nada. Acho que tá. Então é isso. Então essa é a primeira parte. E aí na segunda parte a gente entra já no debate daí, que acho que eles vão ficar, né, falando. Beleza?
Ó, aqui na descrição do vídeo e no perfil tem o meu canal secundário de jogos. Então, se você gosta, se você é de esquerda moderada, se você é de esquerda radical e gosta de jogos, por favor, se inscreva no canal. Esse aqui você já está inscrito, né? Pelo amor de Deus. Já deixou seu like. Vai lá no canal secundário que tem lá, vai ser só de jogos. Eu tô postando pouco lá, tá? Mas eu tô fazendo mais live. Então, assim, se inscreva e ative o sininho, porque assim que eu estiver fazendo live, você vai receber notificação. E aí você dá uma acompanhada, porque eu não tô postando muito, porque eu não tenho tempo. Eu sou CLT, tenho as responsabilidades, né, em casa, sociais e tal, tenho que descansar também. Faço aqui as gravações e edições desse canal e, né? Então, assim. Mas é isso, tá? E até próximo react de amanhã e até o próximo desse aqui também. Valeu!